Boa noite, meus queridos irmãos. Aqui estamos mais uma vez, nessa quarta-feira. Já estivemos juntos mais cedo, né? E agora estamos retornando para o estudo do Livro dos Espíritos. Eu aguardo vocês aqui para que possamos juntos tomarmos conhecimento das lições que os Espíritos trouxeram através do nosso irmão Allan Kardec. Que bom poder estar aqui mais uma vez com vocês. Que bom. Nessa noite, que a gente já, como eu disse, já estivemos juntos, é sempre bom. E de pronto, nós vamos agradecer a espiritualidade amiga, agradecer aos nossos protetores, agradecer por estarmos desenvolvendo um trabalho, logicamente, para o Cristo, mas com o amparo também da nossa irmã Joana d'Arc. Estamos, mesmo em casa, nesse momento, cada lar aonde nos encontramos é um pedacinho da casa de Joana d'Arc. Então vamos agradecer a Joana d'Arc, a Jesus, aos nossos protetores e, acima de tudo, a Deus, por tantas oportunidades que nós temos. Deixa eu ver a hora aqui para mim não passar da hora. Bom, estudo do Livro dos Espíritos, como eu disse, a gente corre para lá, corre para cá e a gente chega uma hora que mistura um pouco as coisas. Mas vamos lá. Então, para nós, já dando início ao nosso estudo dessa noite, agradecendo, como eu disse, a todos, eu em particular, agradeço também a companhia de cada um de vocês. E que possa, a partir das 19 horas, quando esse vídeo estiver indo ao ar, que possamos ter um número crescente de irmãos participando junto conosco, encarnados e desencarnados, tá bom? Vamos convidar outros irmãos que ainda não podem estar na Casa Espírita para participar desse estudo junto conosco. O estudo é gravado, mas, como eu disse, pode colocar lá no YouTube, como também pode trazer os questionamentos para nossa página do Facebook. Porque, às vezes, por algum motivo que a gente ainda não conseguiu descobrir, a gente não consegue ver no Facebook, aliás, no YouTube. Tragam os questionamentos para o Facebook também. A colaboração, a participação, copia e cola também na nossa página do Facebook, tá bom? Então vamos lá. Dando andamento, capítulo... Só um instantinho. Capítulo 85. Estou usando também o livro Vinha de Luz. E o capítulo 85 tem o título Substitutos. E no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 79, temos a seguinte assertiva: para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte,
a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Sobre essa assertiva, Emmanuel comenta para nós: é razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhes-á incumbências que lhes apurem as qualidades no serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis, dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. Mas urge reconhecer que, no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio Ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Que lição para dar base, preparação ao nosso estudo dessa noite. Que possamos nos conscientizar firmemente dos motivos que nos fizeram retornar ao corpo físico. Motivos esses de corrigirmos tendências que carregamos ainda conosco. Vamos refletir e trabalhar efetivamente nos labores que nos foram confiados diretamente pelo Cristo. Assim, meus queridos, com essa página, envolvidos pelos mentores dessa atividade de estudo, prepostos de Joana d'Arc, em nome de Jesus, vamos agradecer, conversando com Jesus, nesse momento de prece. Divino Mestre, querido irmão, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, nós encarnados e todos os irmãos desencarnados que aqui comparecem conosco, para juntos podermos receber os ensinamentos que os Teus enviados trouxeram através de Allan Kardec, que foram colocados no Livro dos Espíritos, obra básica dessa doutrina consoladora, a qual fomos convidados a conhecer
aprender e praticar os teus ensinos, agora sem o véu, que por longos tempos, e ainda hoje, direi eu, ainda encobrem muito da tua verdade. Agradecendo sempre, Senhor, não podemos deixar de pedir, como pedinte que somos, misericórdia para todos nós. Nós que aqui estamos contigo, na tua presença nesse momento, e para toda a humanidade, Senhor. Somos falhos e tu conheces a cada um de nós. Carregamos, Senhor, necessidades que tu também conheces. Assim rogamos a ti, Senhor Jesus, que possamos ser merecedores do atendimento às nossas súplicas, não só em nosso benefício, Senhor, mas em benefício de todos que sofrem, todos que se encontram envolvidos por dores, sejam essas físicas ou espirituais. Que cada um de nós, nesse momento, meus queridos irmãos, possamos já estar com o nosso pensamento elevado e atrelado ao pensamento superior, divino, que nos envolve, e que possamos, assim, estender nesse momento nossas rogativas, também direcionando-as para cada um e para aqueles que somos sabedores de suas necessidades. Agradecidos estamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua presença no meio de nós. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus queridos, vamos então aproveitar bastante esse nosso momento aqui, mais um encontro nessa quarta-feira, para estudarmos o Livro dos Espíritos. Na semana passada, nossa irmã Cristiane deu continuidade ao estudo das questões 379 a 385. Ainda na parte segunda, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Então, as lições que a nossa irmã, as questões que a nossa irmã Cristiane abordou na semana passada, de 379 a 385, trata da infância. Tratou, melhor dizendo, da infância. Nós hoje, ainda na parte segunda, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, vamos conversar da questão, a partir da questão 386, já abordando o tema simpatia e antipatia terrenas. Tema muito interessante. Principalmente para os dias de hoje, porque pseudas antipatias que são criadas através do egoísmo, do orgulho, da vaidade, geram situações, como estamos vendo ainda, de conflitos armados, de guerra, que trazem sofrimento direto para aqueles que estão envolvidos, sofrimentos e angústias, mas também para todos nós, para toda a humanidade. E a todas as oportunidades que tivermos, meus irmãos, vamos orar por esses irmãos
que se envolvem impensadamente, atendendo às suas mazelas, às orientações equivocadas inferiores que recebem e causam essas lutas armadas. Muito triste, muito triste. Mas não devemos tomar partido nem de um lado nem de outro, porque nós não conhecemos a realidade toda desse conflito. Então a orientação que nos chega da espiritualidade é orar por todos, sem querer tomar partido. Não é o Luiz que está dizendo, é a espiritualidade. Tá bom? Então, simpatia e antipatia terrenas. E aí? O que nós podemos esperar desse tema, das questões que nos serão trazidas? Bastante ensinamento, né? É um tema muito interessante mesmo, do nosso dia a dia. Quantas vezes a gente diz assim, acabamos de olhar para uma pessoa, nem trocamos uma fala ainda, uma palavra. A gente olha e diz assim, meu santo não cruzou com o dele. Não é assim que nós falamos? Isso é uma antipatia gratuita. E muitas outras vezes a gente se encanta com a pessoa e mais à frente a gente vê que não era bem assim. Não é fato? Então vamos lá. Questão 386 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Ó, Kardec, inspirado pela espiritualidade superior, traz a seguinte questão para os espíritos, de número 386. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? O que vocês acham? E os espíritos responderam para Kardec: reconhecer-se? Não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro, e frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido às circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então, olha só, nós conhecemos diversas outras pessoas e estimamos essas pessoas. Deixamos o corpo físico, seguimos a nossa trajetória, desencarnamos e, ao retornarmos ao corpo físico, podemos nos reencontrar. Porém, não nos reconheceremos, mas por uma afeição mútua e sincera,
vamos perceber, direi eu, um algo mais sem uma explicação, no caso de não conhecer a doutrina espírita, sem uma explicação palpável, direi eu. Mas podemos sim sentir a afeição. E Kardec foi além, complementou a pergunta, ou acrescentou um algo ao questionamento que ele havia feito, gerando a questão 386A. Disse Kardec, perguntou Kardec aos espíritos: não lhe seria mais agradável reconhecerem-se? Poxa, se a gente sente uma atração mútua, um respeito, um carinho, não seria melhor, mais agradável, que nos reconhecêssemos? E os espíritos respondem: nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Isso vai estar na 392, na questão 392. Então, olha só, nem sempre. Eu fui mãe de um irmão em outra vida. A gente se reencontra, né, na convivência, só que hoje não mais nas mesmas condições que ontem, de mãe e filho. Nos reencontramos, sentimos uma atração profunda e hoje, por alguma razão que hoje nós vamos desconhecer, estamos vivenciando um outro papel. Quem sabe de avó e neto, de casal. Já pensou se a gente lembrasse disso depois de estar convivendo? Seria muito ruim. Então, de pronto, eu vou dizer: Deus não erra. A posição que nós nos encontrarmos nessa ou em vidas futuras estarão corretíssimas. E não fiquemos preocupados em querer lembrar das vidas passadas. Tá bom? Tudo certinho até aqui? Estamos entendendo? Alguma colocação que vocês queiram fazer? Como eu disse, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá. Questão 387. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Olha que questão interessante também. Todas são, né? Mas como a gente está numa sequência, olha só. Nós podemos nos reencontrar, sentir uma atração, uma simpatia, um carinho, um respeito, mas não vamos nos lembrar do ontem. Não vamos nos reconhecer como ontem, mas vamos sentir uma afeição. E aí, Kardec pergunta: a simpatia tem por princípio, tem sempre, ele colocou a palavra sempre, tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Se eu tenho uma simpatia por alguém, eu já conhecia antes? Os espíritos respondem: não. Ponto.
Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenha conhecido como homens. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido quando estiveram juntos, quando não estiveram juntos no corpo físico. Não precisa estarem juntos antes para ter essa afeição. São espíritos que se ligam por pensamentos afins. Tá certo? Alguma dúvida? Mais uma vez, fiquem à vontade. Questão 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Os encontros que costumam acontecer comumente, que a gente diz que foi por acaso. Caramba, eu encontrei, no meu caso, eu encontrei a minha esposa por acaso. Não, não foi por acaso. Ela estava me esperando. Eu fui morar no prédio onde ela morava e onde a gente mora hoje. Se bem que eu fico mais em Santo Aleixo. Eu fui morar lá. Nos vimos e a atração surgiu. Eu até, pensando aqui agora, eu nunca perguntei a ela como é que foi. Eu sei como é que foi comigo. Eu olhei para ela e foi instantâneo. Então, olha o que os espíritos estão dizendo aqui. Os encontros que são por acaso, né, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? E os espíritos respondem: entre os seres pensantes há ligação que ainda não conheceis. Olha só, gente. Entre nós, seres pensantes, há ligação que ainda não conhecemos. Olha quanta coisa, e a gente acha que já sabe muita coisa. Não sabemos nada. E continuam os espíritos respondendo: o magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. O magnetismo. O que é o magnetismo? É uma atração, é uma imantação que atrai. Estamos falando de efeito físico, né? O ímã atraindo metal. Há uma imantação que faz com que os dois se atraiam. Então os espíritos dizem que esse magnetismo que existe, mais tarde, mais para frente, nós vamos compreender melhor. Questão 389. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? E a repulsão instintiva. Acontece isso muito com vocês? Que a pessoa que nem conhece bem você,
ela fica avessa até a conviver contigo, que não seja uma convivência tão próxima. Acontece isso com vocês? Os espíritos, o Kardec perguntou aqui, e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, da onde elas vêm? Por isso que eu estou perguntando, acontece com vocês? Comigo acontece, com frequência. Não eu tendo repulsa, e talvez a palavra não seja nem repulsa, aqui está uma repulsão, um afastamento, mas acontece muito, pelo jeito de ser, né? Que contraria a outra pessoa, e aí a pessoa já se sente contrariada, não quer ficar junto ali de jeito nenhum, né? E os espíritos responderam para Kardec dizendo: são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Olha só. E aí a gente pode pensar o seguinte, me veio no pensamento agora. Essa repulsão, ela pode ser positiva. Não era para ocorrer. Mas vamos pensar aqui. E se as pessoas, duas pessoas quaisquer, elas não têm o mesmo pensamento, têm um pensamento muito diverso uma da outra, uma em relação ao que a outra pensa. Talvez a convivência pudesse gerar uma consequência desastrosa. Então aquela antipatia, como dizem os espíritos aqui respondendo, a antipatia que se adivinham e reconhecem, sem se falarem, pode até evitar. Não estou justificando não, gente. Estou trazendo um questionamento. Vamos ver se Kardec também teve esse questionamento. Foi o que veio na minha mente. Poxa, mas isso aí pode ser até benéfico em algum sentido. Não sei, né? Vamos ver. Aí vem aqui, ó. Questão 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Ó, Kardec perguntou, a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? E os espíritos responderam, de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. Olha o que eu falei antes. Pensam diferentes, então criou-se uma antipatia, talvez mútua, talvez não. A proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Olha só, eu falo brincando às vezes com as pessoas assim, quem não me conhece direito tem logo uma impressão, esse cara é muito difícil, esse cara é muito chato, ele é enjoado, ele é briguento, discute, teimoso. A pessoa quando não me conhece bem. Depois que a pessoa me conhece melhor, eu costumo dizer que passa a ver que eu sou muito pior. Eu brinco muito com isso, mas quem sabe se esse meu brincar não traz uma verdade. Eu não me considero assim, diga-se de passagem. Eu não me considero assim, durão. Eu me considero uma pessoa que procura, pelo menos, fazer o que é certo. Não deixar espaço para que tenham entendimentos errôneos. Não, eu vou dizer, não admitir, talvez, né? Normal, ser normal,
a gente criar situações de dificuldade para o outro. Certo? Mas olha como é que é bom a gente estudar o Livro dos Espíritos, em especial. Todo estudo é bom. Mas o Livro dos Espíritos, porque ele é a base da doutrina. Kardec esmiuçou todas as possibilidades para colocar aqui para a gente hoje. Olha que trabalho fenomenal de catalogação de Kardec e da disponibilidade e orientação dos espíritos. Um trabalho que a gente hoje, fazendo esse estudo aqui, nós que aqui estamos, olha quanta coisa que a gente vai entendendo. Mas a gente não pode esperar só nessa horinha de quarta-feira para a gente estudar, não. A gente precisa estudar, pegar o Livro dos Espíritos, sentar, pegar um caderno. Eu não entendi isso assim, e anotar lá o que não entendeu. E depois trazer para ser discutido numa outra oportunidade, gente. A gente precisa fazer isso. Tá bom? Então vamos lá. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? E os espíritos, como eu já comecei a dizer, respondem: de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. À proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Certo? Vão se elevando, vão angariando conhecimento, e aí vai desfazendo aquela antipatia, aquele mal-estar, aquele jeito equivocado de analisar o pensamento do outro. Questão 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor? Olha a pergunta de Kardec. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem o melhor? Naquela que é má, né? Ou naquela que é boa? Para a gente poder diferenciar com clareza. Numa e noutra, indiferentemente, responderam os espíritos, mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Ó, numa e noutra. Porque Kardec perguntou em qual nasce primeiro. Numa e noutra. Indiferentemente. Mas distintas são as causas e os efeitos. Não só as causas, hein, gente? Mas também os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ó, um espírito mau antipatiza por aqueles que o reconhecem como tal e podem desmascará-lo. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. É aquilo que eu falei de mim. Quando a pessoa não me conhece bem, mas ouve uma fala, um comentário e já se arma. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. Desculpe. Olha só, gente. O afastamento, né, daquele espírito que reconhece no outro alguém que vai desmascará-lo, censurá-lo, o afastamento dele
se transforma em ódio, em inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal. Esse é o mau espírito. O bom espírito sente repulsão pelo mal por saber que este o não compreenderá e porque díspares dos dele são os seus sentimentos. Então, o bom espírito, ele percebe que não vai ser compreendido. Que não vai ser compreendido pelo mal. E como eles têm pensamentos e entendimentos diferentes, eles se afastam, porque os sentimentos serão diferentes. Continuam os espíritos. Entretanto, consciente da sua superioridade, do bom, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e lastimá-lo. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês. Como é que nós vamos diferenciar a nossa posição nessa situação, tá certo? Que foi trazida por Kardec, a antipatia, né, do bom e do mau espírito, a resposta que os espíritos deram, baseado nisso, na pergunta de Kardec e na resposta dos espíritos, como é que nós vamos nos colocar? Como maus, nos afastando dos bons, ou como bons, nos afastando dos maus? Mas tem a diferença. Se eu sou mau e o afastamento me faz com que eu deseje ódio, sentimento de ódio, crie sentimento de ódio, de vingança, de inveja, é esse? Espero que não. Ou eu, bom espírito, me afasto porque sei que os sentimentos serão diversos, não se encaixarão, tá certo? Mas com uma diferença enorme, diga-se de passagem. Meu afastamento não vai gerar ódio, inveja, nada disso, nenhum sentimento ruim. Pelo contrário, aquele bom vai lastimar que aquele irmão sinta isso por ele. E aí, a gente precisa, nessas situações de sensações de simpatia e antipatia que surgem na nossa vida, a gente precisa ter muito cuidado mesmo. Porque o fato gerador, como nós vimos, pode não estar em conhecimentos trazidos de outra vida. Podem, em que pese, que muitas das vezes estão, mas podem não estar. Podem ser gerados por pensar diferente um do outro. E aí, mais cuidado ainda a gente precisa ter, porque serão sentimentos que podem estar sendo inspirados também por outros irmãos, desencarnados ou encarnados até, que inspiram, olha, fulano é assim, fulano é assado. Vamos pensar aqui, gente. Um espírito obsessor sabe que um irmão quer me ajudar a mudar o meu jeito de ser.
aquele obsessor que me acompanha, ele vai se incomodar, porque uma outra pessoa quer me tirar da influência dele. Então ele começa a gerar situações, inspirar situações para que eu olhe para aquela pessoa e veja de uma forma negativa. E aí ele tenta de uma maneira, de outra, até que ele percebe que eu aceitei a indução. Então a gente precisa estar atento a isso, gente. A essas situações, entre aspas, de antipatia gratuita. Nem conhecemos a pessoa e já dizemos, não fui com a cara dele. Não é verdade? Isso não acontece? Precisamos estar muito atentos. Por isso que a orientação base é vigiar e orar. Eu fico pensando, me veio na mente agora também, o quanto esse nosso irmão teve sabedoria, lógico, inegável, ele teve todo um preparo para ser aquele que codificaria a doutrina, isso não tem nem o que se discutir. Ele teve todo o apoio da espiritualidade, inclusive Jesus, junto dele, 15 minutos todo dia, não é verdade? Para poder trazer essas questões. Mas agora vamos pensar o seguinte: nós estamos na parte 2, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Gente, olha a sequência lógica que Kardec colocou. Olha a inspiração. Receber a inspiração e cumprir aquilo que estava lhe sendo direcionado. Olha que coisa fantástica. Não é verdade? E muitas vezes isso passa desapercebido por nós. Aí, parte 2, aí lá vai na parte 2, já vai, aí vem aqui, parte 3, das leis morais. Olha só, uma sequência. Ele vem, a vida no plano espiritual, a preparação para o retorno, a infância, as simpatias e antipatias, o esquecimento do passado, que é o próximo capítulo, né? O esquecimento do passado vai começar no capítulo 392. Tem pouco tempo, talvez tenha o quê? Tem menos de um mês, eu acho que tem menos de um mês, que eu fiz um estudo sobre o esquecimento do passado. Na próxima semana vai ser o tema o esquecimento do passado. Então eu já vou convidar vocês para buscarem lá no YouTube, lá não, aqui, né, no YouTube, aquela conversa que a gente teve do esquecimento do passado, que aí a gente já vai ganhando uma base, né, para quando chegar nessa questão aqui. Estou anotando aqui no livro para não perder, né, aonde nós estamos. Então, meus queridos, nós vamos ficando por aqui.
nós conversamos aqui, abordamos as questões 386 a 391, que tratou da simpatia e antipatias terrenas. Alguma dúvida? Algum questionamento? Vamos aproveitar, ainda estamos aqui. Vamos aproveitar. O que vocês me dizem? Tragam os questionamentos, é importante, gente. É importante. Coloquem os questionamentos no YouTube ou no Facebook, porque o questionamento de qualquer um serve para o outro que não fez esse mesmo questionamento, mas tem essa dúvida. Comentário também. Se eu falei alguma coisa que vocês viram que é diferente, por favor, me corrijam, que pode ter acontecido. Espero que não, mas pode ter acontecido. E como eu digo sempre, é sempre um prazer poder estar estudando junto com vocês. É sempre um prazer. É aquilo que eu digo da oportunidade renovada de estudarmos juntos. E, como eu sempre faço, eu quero agradecer. Agradecer o convívio, agradecer a paciência de vocês. Eu sei que eu sou chato, eu sou enjoado, eu fico ali batendo na mesma tecla, mas eu faço isso porque eu preciso ficar repisando a mesma questão, e eu fazendo isso eu já erro. Imagina se eu não fizer, gente. O dia a dia, né, preso, né, nessa prisão que é o nosso corpo, faz a gente ter as certezas que nós angariamos na vivência fora do corpo, elas ficam embotadas, elas ficam confinadas, né? Eu, espírito imortal, volto para o corpo e aí eu me perco um pouco. Então, por isso é que eu digo que para mim é importante estar participando desse estudo aqui com vocês. E esse estudo existe exatamente porque vocês estão aí. Então, mais uma vez, eu também digo para vocês, vamos convidar outros irmãos, vamos apresentar esse estudo para os outros irmãos, para nós que ainda não podemos estar, não temos a oportunidade de estar na casa espírita, no estudo presencial, que também está acontecendo agora, mas a gente ainda prefere, de repente, estar em casa, no lar, estudando. Então vamos aproveitar e vamos apresentar essa oportunidade para outros irmãos, para que eles possam juntos conosco também ter mais conhecimento dessa doutrina maravilhosa. Tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui, agradecendo sempre, e vamos encerrar o nosso estudo dessa noite com a nossa prece de agradecimento. Então eu convido a cada um para ficarem à vontade, tranquilos, relaxados, sentindo esses eflúvios salutares nos envolvendo, sentindo os nossos protetores nesse momento ao nosso lado, aplicando um passe, inspirando a cada um de nós a absorção
dos ensinamentos que nos foram trazidos nessa noite. Vamos sentir a presença deles. Vamos deixar nos envolver mais ainda nessa presença amiga que nos ajuda tanto. E vamos agradecer. Divino Mestre Jesus, queremos mais uma vez, Senhor, agradecer pela oportunidade de estudo dessa noite, estudo do Livro dos Espíritos. Agradecemos por nós encarnados e também por todos os desencarnados que aqui estão conosco, buscando angariar conhecimento, participando conosco dessa noite de estudo. Felizes estamos, Senhor, por termos, cada um de nós, a certeza do Teu amparo, a certeza do Teu amor, da Tua misericórdia. Agradecemos também a nossa irmã Joana, mentora da nossa casa, aos seus tarefeiros da luz, mentores dos trabalhos desenvolvidos na nossa casa. Agradecemos aos nossos irmãos desencarnados que eram e continuam sendo trabalhadores da nossa casa, que conosco aqui estão também, nos inspirando aqueles que estão desenvolvendo também o estudo presencial nesse momento. Que possamos, de pronto, com o entendimento que hoje fortalecemos, colocar esse entendimento em prática, levando esse conhecimento a outros irmãos que ainda não estão tendo a mesma oportunidade que nós. Assim, meus queridos irmãos, que a paz do Cristo, o seu amor e misericórdia nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Forte abraço em cada um de vocês. E novamente repito, obrigado pela paciência e presença nesse estudo. Muita paz.